Foi só começar o papo do impeachment que o Trump arregou, porque começou mesmo, e ele tá com tanto medo que ele começou a falar de expulsar integrantes do Partido Democrata do Congresso que começarem a falar sobre o impeachment dele. Porque começou ali um burburinho, um bafafazinho, o Partido Democrata não apoia o impeachment do Trump ainda, mas o movimento já começou. E o movimento começou e deixou o Trump com tanto medo que ele foi por baixo do pano, na surdina, falar com os chineses para que houvesse um recuo e uma negociação sobre as tarifas. O governo americano, até a gravação desse vídeo, não confirmou absolutamente nada dessas conversas. Partiu do governo chinês confirmar, mas não foi a China que entrou em contato com os Estados Unidos, foi o próprio Donald Trump. E vão falar que ele tá negociando, que ele é um mestre da negociação, é nada. Ele fez um cálculo político errado, corre o risco de sofrer um impeachment e agora está recuando. O governo dele tá desmoronando, né? O Elon Musk já pulou fora, outras pessoas começaram a reavaliar as suas posições e eu falei pra vocês, o governo Trump acabou. O que ele precisa fazer agora é mudar o governo, porque se ele continuar dessa forma, ele vai cair. Porque os agricultores estão colapsando com essas tarifas dele, ele não vai aguentar pressão. E na sua opinião, essa jogada do Donald Trump de ter ligado para a China, foi uma jogada estratégica ou a correção de um erro? Você acha que Trump dura até o final do mandato? O impeachment dele vai sair se ele não mudar? E o Elon Musk abandonou porque viu que o barco afundou? Acha e concorda comigo que o Trump é um péssimo governante? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal rumo aos 400 mil inscritos. Eu já tenho falado pra vocês, já faz um certo tempo, que o governo Donald Trump, ele acabou. E por que eu falo que o governo Trump acabou? Porque você tem as organizações, eu uso aqui o conceito de organização. Uma organização, ela acaba quando ela perde a sua identidade e uma nova organização surge no lugar daquela que deixou de existir. Pode continuar com o mesmo nome, com uma estrutura semelhante, mas aquela organização antiga, ela acabou. Vou dar um exemplo para vocês aqui do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele iniciou o governo de um jeito. Aí aquela forma de governar, com os militares, com o Bebiano, aquela forma de governo acabou, aquela organização acabou, e com o passar do tempo, Bolsonaro teve ali uns 3 governos diferentes. Tá? E a mesma coisa acontece com o Donald Trump, porque o governo que iniciou, na minha opinião, acabou. Se ele continuar da forma como está, ele vai sofrer o impeachment, porque já começa a haver uma discussão no Congresso de alguns integrantes do Partido Democrata, a ponto do Donald Trump vir na sua rede social falar sobre expulsão de integrantes do Partido Democrata, que nem é o partido dele, porque ele quer sufocar esse movimento no início, no princípio. Porque o Partido Democrata não apoia o impeachment ainda, mas esse movimento pode começar a pegar força porque o governo Trump hoje ele é um verdadeiro caos econômico, de popularidade institucional, é um governo péssimo. Porque a principal aposta do Trump, que foi o tarifaço, como nós falamos, deu errado. E deu errado antes mesmo de começar. Todo mundo falou pro Trump, vai dar problema. E deu. Trump, depois do tarifaço, 2, 3 dias depois, recuou, colocou tarifas de 10% para o mundo todo e começou a escalar as suas tarifas com relação à China. Só que ele fez um cálculo errado. O Trump acreditava que a situação econômica atual da China, menos pujante do que era no passado, faria com que os chineses recuassem e aceitassem as suas negociações. Mas a China subiu as tarifas, o Trump subiu de novo, a China subiu e eles foram escalando. Quem tem mais a perder são os próprios americanos. Então o que o Trump fez? Ligou para o governo chinês. Ligou para negociarem um acordo. Só que essa informação não foi divulgada pelos canais oficiais, tanto do Trump quanto da Casa Branca. Coube à imprensa chinesa e o governo chinês confirmarem a ligação. E a ligação partiu do Trump, não da China. Ou seja, quem fez o primeiro movimento foi o próprio Trump. Ele não aguentou a pressão. Não aguentou. E o mesmo aconteceu com o México. Porque Trump e a presidente mexicana estão conversando. Com relação ao México, a gente não sabe quem fez o primeiro movimento. Mas com relação à China, foi os Estados Unidos. E é interessante o seguinte. O fato de Trump não ter divulgado isso mostra que foi uma derrota. Mostra que ele se arrependeu. Mostra que ele está completamente humilhado. E não foi uma estratégia dele.
Porque muita gente fala, ah não, o Trump adotou uma estratégia de negociação, adotou nada, ele errou. A ponto, sabe como que eu sei que ele errou? Porque o segmento da soja nos Estados Unidos implorou, pediu pelo amor de Deus para ele, pare com as tarifas. O Departamento de Agricultura americano, que é equivalente ao Ministério Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura brasileiro, falou com ele antes do tarifaço. Se você colocar essas tarifas aqui na região central dos Estados Unidos, principalmente a produção de soja, você vai nos arrebentar. Porque a China compra muito da gente. Se você colocar as tarifas, o que a China vai fazer? Vai retalhar e vai começar a comprar do Brasil. O Trump falou assim, venda para o mercado interno. Os caras falaram, não tem mercado interno para soja. E aí, acabou acontecendo aquilo que eles falaram. Houve a tarifa, os chineses começaram a comprar mais do Brasil e começou um colapso da soja nos Estados Unidos. E os caras falaram, por favor, suspenda essas tarifas, você vai quebrar todo o nosso segmento. Porque ele é um caos. E a queda no PIB no primeiro semestre também é um resultado super negativo, porque havia uma expectativa de um pequeno crescimento, modesto, mas pequeno. Só que houve queda. E por que houve a queda? Porque os americanos aceleraram as suas importações dos produtos chineses principalmente, temendo que houvesse a retaliação. Então entrou muito produto chinês e isso fez com que o PIB caísse. E a queda do PIB no primeiro trimestre acendeu um alerta para o governo e também para todo o mercado, também para o mundo todo, de que há a possibilidade cada vez mais forte de recessão da economia americana no segundo semestre. As projeções já apontavam ali uma chance de quase 50% de haver recessão e cada vez mais há essa possibilidade. Então Trump corre atrás do prejuízo para que não haja recessão no segundo semestre, porque há uma evidente culpa dele em todo esse processo e a recessão vai fazer o quê? Aumento do desemprego, aumento do custo de vida e problemas governamentais para ele, porque ele fez uma promessa para vencer a campanha de 2024 e essa promessa não está sendo cumprida e isso fica evidente nas pesquisas de aprovação que nos primeiros 100 dias a popularidade de Trump despencou e o problema não é somente a popularidade que despencou, porque a gente sempre fala aqui no canal, né? Não adianta pegar a pesquisa e só ficar olhando o númerozinho. Isso pouco importa. O problema das pesquisas não é que a popularidade de Trump despencou. É a associação que as pessoas fazem a Trump, que é um governo caótico, confuso e ineficaz. Esse é o problema. Então tudo isso começa a formar um caldeirão de situações que levam a um processo de impeachment. Musk pulou fora. Ele percebeu que esse governo é um fracasso. Então, ou Trump muda o seu governo, e ele aparentemente começou a fazer isso, ou ele vai para o cadafalso. E o problema de Trump é que ele é um condenado. Se ele deixar o governo, ele vai direto para a cadeia. Porque ele só não está preso porque ele virou presidente de novo. Ele é um bandido, um presidente condenado pela justiça que ocupa a presidência dos Estados Unidos. Tinha como dar certo? É claro que não.